Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em dois capítulos bem densos, né? Fundamentais de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17, Sede Perfeitos. E o 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente vai usar trechos selecionados dessa obra clássica, e o objetivo aqui é tentar destilar os ensinamentos centrais sobre essa jornada de evolução moral que o livro propõe. A missão é, tentar entender o que realmente significa essa busca pela perfeição no contexto espírita. Só quase como um paradoxo para nós, né, tão imperfeitos. E também porque parece que existe essa diferença, sabe? Entre o convite universal para o progresso e como cada um responde a ele. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Exato. E é fascinante, né? Porque esses capítulos vão direto ao ponto, assim, no cerne do desenvolvimento moral, como entendido à luz do Cristo. Mas com uma ênfase muito forte na ação concreta, sabe? Na humildade real e na responsabilidade individual. As fontes deixam bem claro que não é para atingir uma perfeição absoluta do dia para a noite, né? É mais um processo contínuo de aprimoramento. Uma estrada longa. Essa ideia de processo contínuo é um ótimo ponto de partida. Porque, olha só, o capítulo 17 já abre com essa frase impactante: sede perfeitos. Que, vamos ser honestos, assusta um pouco, né? Lendo os itens 1 e 2, que falam dos caracteres da perfeição, como é que a gente pode abordar essa meta sem sentir que é algo, sei lá, totalmente fora do alcance? Quase desanimador. Pois é, assusta mesmo. Mas a chave, segundo a própria obra, está em ajustar a nossa lente, sabe? A perfeição aqui não é tipo impecabilidade absoluta, é mais um ideal, uma direção. É a busca constante para superar as más inclinações, o esforço direcionado para o bem. O item 3, quando descreve o homem de bem, é crucial nisso aí. Ele não é apresentado como alguém sem falhas, perfeito, mas como aquele que, acima de tudo, reconhece as próprias imperfeições e, o mais importante, se esforça ativamente para combatê-las. A caridade, a humildade, o amor ao próximo não são só virtudes bonitas, são as ferramentas práticas, a bússola moral nesse processo. Tem até uma citação lá do capítulo 7, item 11, que faz um contraste bom, a humildade como submissão a Deus e o orgulho como revolta. Faz sentido, né? Entendi. Então, o foco muda. Não é a ausência de falhas, mas sim a luta consciente contra elas, a direção do esforço. Se o homem de bem se define por essa dinâmica interna, essa batalha com as armas da caridade e humildade, como o texto lá no item 4 do capítulo 17 posiciona o bom espírita? Seria só uma questão de aderir intelectualmente à doutrina ou tem algo mais profundo aí? Com certeza tem mais. O paralelo é feito direto com o verdadeiro cristão, como mencionado lá no capítulo 18, item 16. O reconhecimento vem pelas obras. A fé, por mais sincera que seja, se não se traduz em ações que a demonstrem, é vista como estéril, sabe? Como uma árvore que não dá frutos. A doutrina espírita, nesse contexto, é apresentada como um conjunto de ferramentas poderosas. Ela oferece conhecimento sobre as leis espirituais, mecanismos para o autoconhecimento, clareza sobre causa e efeito. Mas o mérito real, o valor da jornada, reside na aplicação desses ensinamentos na transformação íntima, no esforço diário de viver de acordo com essa compreensão. A crença é o mapa, né? Mas a caminhada é feita com os próprios pés. Falando sobre a receptividade a esses ensinamentos, aí a coisa fica bem interessante com as parábolas, né? O capítulo 17, nos itens 5 e 6, recupera a parábola do semeador. A fonte explica que a semente e o ensinamento divino caem em solos muito diferentes. Tem o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos que sufocam a planta. Como essa imagem se conecta com a forma como as pessoas recebem ou até rejeitam os conhecimentos espirituais? Essa parábola é uma metáfora fantástica para diversas posturas que a gente encontra, né? No contexto espírita, que o texto elabora, 17:6, a analogia é bem direta. Tem aqueles que se fixam só no fenômeno, nas manifestações exteriores,
Talvez buscando o extraordinário, mas sem aprofundar na moral, seria o terreno pedregoso, raso, entende? Tem outros que até se interessam, talvez pelo brilho intelectual das comunicações ou pela curiosidade, mas aí se deixam enredar pelas preocupações e ambições do mundo material, e isso acaba sufocando o desenvolvimento espiritual, são os espinhos. E, finalmente, tem a terra boa. Aqueles que não só ouvem, mas acolhem o ensinamento moral no coração, refletem sobre ele e, o ponto crucial, se esforçam para aplicá-lo. Isso resulta em transformação real, em bons frutos na própria vida e na interação com os outros. Mostra que não basta ouvir, né? É preciso preparar o terreno interior. Essa ideia de receptividade e da resposta individual se aprofunda ainda mais no capítulo 18, logo nos itens 1 e 2, com a parábola do festim das bodas. É uma história forte essa. Um rei prepara um banquete, convida os que pareciam ser os eleitos, mas eles dão desculpas, presos às suas vidas materiais. Aí o rei, indignado, manda buscar todos que encontrarem pelas ruas, bons e maus. Qual a leitura que a fonte faz dessa recusa inicial e desse convite posterior que é tão amplo? Olha, a interpretação oferecida ali no item 2 é bem direta e até contextualizada historicamente. Os primeiros convidados são associados aos contemporâneos de Jesus, especialmente líderes religiosos como fariseus e saduceus. Grupos que, segundo essa análise, estavam muito apegados aos rituais externos, ao orgulho da posição deles e a uma interpretação rígida da lei. E por isso teriam rejeitado a essência da mensagem de Cristo, que era focada no amor, na caridade, na universalidade. A recusa deles, então, abre espaço para o convite se estender a todos os outros, bons e maus, nas encruzilhadas. Isso simboliza a abertura da mensagem para todos os povos, né? Pagãos, gentios, que muitas vezes acolheram a mensagem com mais sinceridade e menos preconceito. E isso amarra perfeitamente o título do capítulo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O chamado é amplo, divino, mas a escolha final não é de Deus, é do indivíduo, ao decidir se veste ou não a tal túnica nupcial da virtude e do esforço moral. E essa túnica nupcial me parece que conecta direto com a ideia da porta estreita, que é abordada logo em seguida, nos itens 3 a 5 do capítulo 18. Sugere que não basta aceitar o convite, é preciso um esforço considerável para realmente entrar na festa, digamos assim. O caminho não é fácil, então. Não, definitivamente não é apresentado como fácil. A porta estreita é justamente o símbolo das dificuldades do caminho da evolução moral. Ela exige renúncia ativa, renúncia aos vícios, ao egoísmo que está lá no fundo, ao orgulho que cega a gente. Não é uma via de confortos e aplausos do mundo, sabe? Mas sim de trabalho interno constante, de autodomínio, exige esforço, perseverança e, como um fio condutor de tudo isso, a prática das virtudes centrais ensinadas por Jesus, com destaque para a caridade em todas as suas formas e a humildade sincera. É um caminho de construção ativa, não de passagem passiva. O capítulo 18 realmente bate muito nessa tecla da ação, da prática. Nos itens 6 a 9, o alerta é muito direto. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A fonte faz até uma comparação explícita com os fariseus, criticando a prece nos lábios enquanto o coração está cheio de orgulho e maldade. Fica bem claro que as palavras por si sós têm pouco valor aqui, certo? Exatamente. A ênfase na coerência entre o que se crê ou se diz crer e o que se faz é total. O critério fundamental para identificar o verdadeiro seguidor, como está lá ressaltado no item 16, é pelas suas obras. A analogia usada é forte e clara. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. O caráter interno se revela nas ações externas. O texto chega a criticar duramente uma prática religiosa que se torna vazia, formalista, comparando seus líderes a maus jardineiros, que impedem a árvore de produzir os frutos de vida, de esperança e de fé.
A fé autêntica, segundo essa visão, tem que se traduzir em atos concretos de caridade e indulgência com as fraquezas dos outros, em bondade ativa e desinteressada no dia a dia. Essa ligação entre conhecimento, fé e ação nos leva a um ponto que me parece de imensa responsabilidade, tratado nos itens 10 a 12 do capítulo 18. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. A fonte aplica isso diretamente aos espíritas, argumentando que a culpabilidade se torna proporcional ao conhecimento que se possui. Isso coloca um peso considerável nos ombros de quem estuda e compreende esses ensinamentos, não é? Um peso enorme, sem dúvida. O acesso ao conhecimento sobre as leis que regem a vida espiritual, a reencarnação como oportunidade de aprendizado, a lei de causa e efeito como mecanismo de justiça e progresso, a influência do mundo espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso amplia radicalmente o campo da consciência e, por consequência, da responsabilidade. Quem compreende esses mecanismos não pode mais se esconder atrás da mesma ignorância de quem não os conhece, entende? O espírita, nesse sentido, é visto como alguém que recebeu mais ferramentas, mais luz para guiar seus passos. Mas justamente por isso, espera-se mais dele em termos de aplicação prática desse saber para o próprio bem e para o bem coletivo. E isso se conecta direto com a outra máxima explicada nos itens 13 a 15. Dar-se-á àquele que tem. Não se trata de ter bens materiais, mas de ter entendimento e faculdades espirituais. Quem usa bem o que recebeu, conhecimento, mediunidade, inteligência, oportunidades, tende a ver essas capacidades se expandirem. Quem enterra o talento, por medo, preguiça ou egoísmo, corre o risco de estagnar ou até perder o que já possuía. O conhecimento exige ação. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra, e focando na qualidade dessa ação, na virtude em si. O capítulo 17, lá no item 8, traz uma instrução bem específica sobre isso, atribuída a um espírito chamado François-Nicolas Madeleine. Ele afirma algo que, olha, faz pensar. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Como a gente entende essa primazia da modéstia? Essa instrução coloca a humildade como uma condição essencial para que a virtude tenha valor real aos olhos de Deus. O orgulho, mesmo que acompanhe atos que parecem bons por fora, é visto como um veneno, sabe, que contamina e anula o mérito espiritual. A virtude autêntica, segundo essa perspectiva, não busca reconhecimento, não fica se mostrando, não se compara aos outros para se sentir superior. Ela é discreta, muitas vezes silenciosa, feita pelo prazer de fazer o bem, sem esperar recompensa ou aplauso. Isso se alinha perfeitamente com a discussão sobre superiores e inferiores no item 9 do mesmo capítulo. Qualquer posição de autoridade ou destaque, seja social, intelectual, moral, até espiritual, é interpretada não como um direito adquirido ou propriedade pessoal, mas como uma missão, uma prova, uma oportunidade de servir e aprender. Quem está nessa posição terá de prestar contas de como a utilizou, e exercê-la com orgulho, arrogância ou injustiça é considerado uma falta grave. O chamado é sempre para a justiça, para a benevolência e para a responsabilidade no uso de qualquer influência. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Ainda explorando o capítulo 17, tem 2 itens que tratam do equilíbrio na vida prática. O item 10, o homem no mundo, e o 11, cuidar do corpo e do espírito. Essa tensão entre as demandas da vida material e as aspirações espirituais é algo que todo mundo sente, né? Como a doutrina sugere que a gente navegue essa dualidade? Olha, a palavra-chave que surge das fontes é realmente equilíbrio. Por um lado, tem um alerta claro contra práticas de
maceração excessiva do corpo, sabe? Contra um ascetismo que prejudique a saúde. O corpo físico é visto como um instrumento indispensável para a experiência terrena, para o aprendizado, para o cumprimento das provas e missões. Maltratá-lo sem necessidade seria ir contra a própria lei divina que deu esse veículo para a gente. Por outro lado, o alerta é igualmente forte contra a escravidão aos prazeres puramente materiais, contra o egoísmo desenfreado, contra viver focado só nas satisfações passageiras e esquecer o propósito maior da existência. O ideal proposto é o caminho do meio, usar a vida terrena, cuidar do corpo como ferramenta necessária e valiosa, mas sempre com a bússola apontando para o progresso do espírito. O item 10 até sugere um jeito de fazer isso, santificar as ações cotidianas, mesmo as mais simples, elevando o pensamento a Deus, buscando um propósito transcendente em tudo, integrando o espiritual no material. Ao repassar esses 2 capítulos, fica muito evidente que a jornada espiritual desenhada aqui, com base nos ensinos de Jesus interpretados pelo Espiritismo, é tudo menos passiva, né? Exige uma participação ativa, uma consciência desperta e, acima de tudo, uma busca constante por coerência entre o que se entende, o que se sente e o que se faz. Não adianta só ser chamado pela mensagem, ouvir a palavra. A resposta que parece ter valor é a ação concreta, moldada pela caridade genuína, pela humildade sincera e por esse esforço diário, persistente de autoaperfeiçoamento. A perfeição talvez seja o horizonte distante, mas o caminho é construído passo a passo, aqui e agora. Tá. Pelo contrário, ela funciona como um intensificador da responsabilidade pessoal. O conhecimento adquirido, como a gente viu tão claramente no princípio muito se pedirá a quem muito recebeu, amplia nossa obrigação moral perante nossa própria consciência e perante as leis divinas que nos regem. Torna-se assim um convite permanente e intransferível à autoanálise honesta e, principalmente, à ação transformadora no cotidiano. O saber impõe o dever de fazer. Isso nos deixa com uma provocação final, talvez. Se a máxima, muito será pedido a quem muito recebeu, é válida, e se adquirir conhecimento e compreensão é uma forma significativa de receber muito, que pequeno, ou nem tão pequeno assim, passo concreto essa consciência nos inspira a dar, talvez hoje mesmo, para diminuir a distância entre o que a gente sabe que é o certo e o que a gente efetivamente pratica. Fica a reflexão.